Segundo o presidente da Rússia, o conflito ucraniano acabou de se tornar um conflito global. Todos já devem ter se informado das notícias e tomado conhecimento dos detalhes. Só que a cada novo momento, mais reações da humanidade estão sendo observadas nos noticiários, inclusive um preparar da União Europeia de 800 mil homens para a batalha, inclusive o arsenal de 200 mil carros de guerra, que engloba qualquer veículo utilizado para guerra, ou para ataque ou defesa. E todos esses equipamentos, preparações, investimentos estão agora sendo levados a sério. Nós vemos aí que a Alemanha e o Reino Unido estão como principais alvos e que o presidente russo disse que muito possivelmente ele vai começar a atacar tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Nós vimos vários blefes, várias mentiras, várias ameaças, muitas vezes até infundadas. Porém, agora nós estamos vendo que está sendo passada uma linha que antes não tinha sido passado. Eles estão arrependidos porque viram que em 2014 Putin acabou invadindo a Crimeia e ninguém fez nada. E agora eles estavam sob uma ameaça, não acreditaram nessa possibilidade, não aprenderam com os erros do passado, inclusive com os erros da Segunda Guerra Mundial, porque foi assim que aquele ditador alemão chegou a fazer o que fez. Então eles ignoraram o potencial russo desse ditador de fazer o que fez. E o conflito ele está escalonando para outras fases. Eles estão começando a usar armas com mais frequência e que não haviam sido usadas constantemente antes. É muito possível que, devido a essa inflamação de egos, uma coisa muito grande possa acontecer muito em breve. Nós vemos aqui que o livro de Ezequiel, capítulo 38 e 39, vai falar sobre conflitos que ele chama de Gog e Magog. Gog sendo o governante e Magog uma terra que esse governante governa. Muitas pessoas apontam esse conflito como vindo do norte daquela região justamente da Rússia. Aqui ele vai citar Mesec, Tubal, ele vai citar inclusive Rosh, que é Ros. Essa palavra está se referindo justamente ao povo russo. É aquela região sul da Rússia, que está mais ou menos ao leste da Ucrânia. E aqui nós podemos ver que todos esses povos hoje estão englobando países árabes que estão ao sul da Rússia, os persas, os etíopes. Aqui ele cita Togarma, ele cita Gomer, ele cita Mesec, Tubal, Rus. E o principal cabeça de todo esse povo está sendo Gog, que muitos acreditam que ele representa o próprio Putin. Aqui Magog como sendo parte da terra e que ele também é príncipe de Rus. Veja o capítulo 38 e o capítulo 39. Só que lá no verso 11, o próprio Senhor fala que eliminaria esse governante, esses povos que estão fazendo guerra, que estão procurando realmente a destruição da humanidade, para que somente eles possam sobreviver e possam alimentar o seu ego. Curiosamente, nós temos aqui vários noticiários afirmando que agora existe uma possibilidade de o conflito escalonar para um conflito mundial.
Talvez alguns já devem ter visto a declaração de alguns países que alguns pontos estratégicos foram vazados e agora já está sabendo o risco que a Europa corre. Inclusive, um governante principal da Alemanha declarou que nos próximos 5 a 8 anos será inevitável que a Alemanha tenha um conflito direto com a Rússia. Isso ele está colocando aí um período, vamos dizer assim, espaçoso. Pode ser que esse conflito seja bem antes do que ele previu. Eles sabem o que está acontecendo, não vão falar tudo o que está acontecendo, obviamente, e com razão, para que os planos não sejam frustrados, para que a população também não fique assustada, mas eles estão tramando várias coisas em secreto. Nós não sabemos como será daqui para frente, mas no mínimo a população deve ficar em alerta. Estamos percebendo que a pessoa do Putin, ele não é um governante comum, ele não é alguém normal que quer apenas o bem da nação, fazer sua parte e ir embora. Ele está se perpetuando no poder, ele quer ser como um antigo, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer o nome dele, porque não é permitido aqui na plataforma. Mas aquele ditador antigo do bigodinho, ele quer ser como um desses e fazer a Rússia grande de novo, transformá-la no passado, era a União Soviética. Ele quer fazer esse império novamente. E nós já vimos que no passado todos aqueles que quiseram transformar o seu território em algo gigantesco, o fim não foi bom, mas foi trágico. E não trágico só para ele ou seu povo, mas para vários países, vários reinos da humanidade. Eu espero muito que, com a entrada do atual e eleito presidente americano, Donald Trump, que isso não escalone para um outro nível, mas que pare e cesse por aí. Se alguém não fizer algo para deter de uma forma bem rígida a Rússia, muito possivelmente nós estaremos vendo aí um efeito dominó, onde ela vai querer avançar mais e mais através do governo desse presidente chamado Vladimir Putin. Ele não mede as suas palavras, ele não mede a consequência dos seus atos, ele não está nem aí, ele se sente um deus. E aqui nós vemos o 666, aqui nós vemos o homem, homem, homem. Ele querendo ser Deus, sendo homem, sendo falho, sendo mortal, e o ego cada vez se inflamando mais. É isso que nós vemos no livro de Ezequiel e de Daniel como características desse príncipe que muito possivelmente está se referindo ao anticristo, esse chifre pequeno, esse ser que vomita arrogância e que quer dominar todos os povos, se assim for possível. Muito possivelmente, em 2025, nós estaremos acompanhando notícias muito assustadoras, digamos assim. Mesmo que o presidente americano consiga trazer paz, lembrem daquele verso muito claro que diz: quando disserem a paz e a segurança, virá sobre eles repentina destruição. Então não confiem, porque quando eles tramam uma paz, pode ser apenas uma paz falsa, momentânea, para que haja realocação e organização de material bélico, de contingente para a guerra, e que eles consigam se municiar novamente para uma nova investida.
Então não confiem em paz, porque não há paz nesse mundo. O que há é um momentâneo cessar-fogo para um possível novo ataque e possivelmente até com mais força. Fiquemos atentos para as próximas notícias. Semana que vem estaremos de volta com mais detalhes. Eu vou ler versos proféticos que têm a ver com as guerras futuras que antecederão o fim. E vou trazer novas notícias do que está acontecendo e do que eu penso sobre o assunto. Tá certo? Então fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.